Olá, que tal a gente conhecer um lugar que é de verdade extraordinário? Hoje nós vamos dar uma espiada no Vantara, um santuário de animais lá na Índia que está basicamente redefinindo tudo que a gente entende por cuidar da vida selvagem. É um projeto com uma escala, uma ambição que, olha, provavelmente nunca se viu antes. Então, nossa jornada por Vantara vai passar por 5 pontos bem fascinantes. Primeiro, a gente vai entender o tamanho absurdo desse lugar. Depois, vamos mergulhar na filosofia por trás de tudo. Na sequência, as tecnologias inovadoras que eles usam, e aí vamos conhecer 2 moradores muito, mas muito raros. E, para fechar, a gente reflete um pouco sobre o que tudo isso significa para o futuro da conservação. Vamos lá? Bom, para começar, vamos tentar colocar em perspectiva o que é o Vantara, porque quando a gente fala que a escala é sem precedentes, não é nenhum exagero, viu? Olha só esse número, 241. E não é o número total de animais, nem sequer o total de grandes felinos. Esse é o número de leopardos que o Vantara já resgatou, só de leopardos. Isso já dá uma pequena pista do tamanho da operação que estamos falando. O Vantara, lá na Índia, faz muita questão de não ser chamado de zoológico. E o motivo é bem simples. O foco ali é 100% no bem-estar dos bichos. É uma instalação de resgate gigantesca, onde os animais estão sempre em primeiro lugar. Tá, mas o que motiva um projeto tão grandioso assim? Qual é a filosofia por trás do Vantara? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. O que é que move tudo por lá? A filosofia toda pode ser resumida nessa frase aqui, dita pelo fundador. É bem poderosa. O recurso financeiro é ilimitado para o bem-estar do animal. O que isso quer dizer na prática? Que quando o assunto é a saúde e a felicidade de um bicho, o dinheiro simplesmente não é um problema. Uma ideia bem radical no mundo da conservação, né? E essa filosofia, olha, não é da boca para fora, não. Ela está super enraizada nas crenças do fundador, que são ligadas à fé hindu, que fala muito sobre servir a todas as formas de vida. E isso se traduz numa missão bem clara: servir aos animais. Não importa se é um leão ou um pombo, se o animal precisa de ajuda, ele vai receber. É essa a crença que guia cada decisão tomada no Vantara. Certo. E como essa filosofia de custo não importa se torna realidade? Bom, através de inovações realmente impressionantes na forma como os animais são cuidados. Basicamente transformando a ideia de cativeiro em liberdade com supervisão. Esse slide aqui deixa a diferença bem clara. Antes, um leopardo capturado numa zona de conflito passaria talvez o resto da vida numa jaulinha minúscula. Em Vantara, a realidade é outra. São espaços gigantescos, feitos para aparecer o habitat natural dele. A mudança na qualidade de vida é, nossa, incomparável. E não é só um recinto grande e pronto. Eles criaram um sistema de rotação genial. Os animais vivem nesses recintos principais, mas podem passar livremente por túneis para chegar em outras áreas que são tipo uns playgrounds gigantes. E mais, a cada 2 ou 3 meses eles mudam para um recinto totalmente novo para não ficarem entediados. É tudo pensado para manter os animais estimulados o tempo todo. A atenção aos detalhes é simplesmente incrível. Pensa só, para animais como o leopardo das neves, que vivem em lugares super frios, o Vantara construiu câmaras climatizadas gigantes. São basicamente salas geladas, onde eles podem entrar e sair quando quiserem, para se sentirem literalmente em casa. Agora que a gente já viu o ambiente espetacular que o Vantara criou, que tal conhecer alguns dos moradores mais especiais de lá? Vamos dar uma olhada de perto em 2 espécies bem raras que vivem ali. O primeiro é esse aqui, o gato do deserto. Olhando assim parece um gatinho doméstico super fofo, né? Mas não se deixe enganar pela aparência. Esse pequeno felino tem um título bem impressionante no mundo animal. O que será que esse número de 12 a 15 quer dizer sobre o gato do deserto? Vamos pensar. Um caçador, o que poderia ser, hein? Pois é, esse é o número de presas, tipo roedores, pequenos pássaros, que um único gato do deserto captura. Sabe quando? Por noite. Isso mesmo, toda santa noite. Essa eficiência é tão absurda que faz dele um dos caçadores mais letais e bem-sucedidos de todo o reino dos felinos. Proporcionalmente, claro. Agora, vamos sair do deserto e ir para os rios da Índia e do Nepal para conhecer o gavial. Com esse focinho comprido e fininho, ele é uma espécie de crocodilo que parece até ter saído de outro planeta. Para entender uma das coisas mais fascinantes sobre o gavial, primeiro a gente precisa falar de um conceito da biologia chamado dimorfismo sexual. É um nome meio complicado, mas a ideia é bem simples na verdade. No caso do gavial, o dimorfismo sexual é super claro. Os machos têm uma protuberância na ponta do focinho que parece um pote, um vaso.
em hindi, gara, que é o que dá o nome à espécie. As fêmeas não têm isso. Essa é a única espécie de crocodiliano em que a gente consegue diferenciar o macho da fêmea só de bater o olho. Isso os torna únicos e fáceis de identificar. Para terminar, depois de ver a escala, a filosofia e os habitantes incríveis de Vantara, vamos dar um passo para trás. O que tudo isso significa no cenário maior da conservação animal? A grande realidade do Vantara é que ele funciona com um nível de recurso financeiro que a maioria das organizações de conservação no mundo não consegue nem sonhar. Essa ausência de limites no orçamento permite um nível de cuidado, de inovação, que para muitos está simplesmente em outro planeta. E isso nos deixa com uma pergunta muito importante para o futuro, né? Será que um modelo construído com recursos praticamente infinitos pode encenar alguma coisa para a conservação global que geralmente luta com orçamentos super apertados? Ou será que Vantara é só uma bela exceção, um ideal impossível de alcançar? É uma questão complexa que mistura grande riqueza, filosofia de compaixão e o futuro do bem-estar animal no nosso planeta. Fica aí para a gente refletir.